Dia 13 de abril, acabamos de ter uma lua cheia em Libra, né? Então, tivemos aí que lidar com a questão da mediação, da diplomacia, da capacidade de ter algum tipo de relações, né? Relações públicas com os outros, né? Saber mediar conflitos e tudo mais. E agora estamos nos direcionando, né? Dia 20 de abril teremos uma lua minguante em Aquário, né? Uma lua minguante que faz conjunção com Plutão, consequentemente faz oposição para Marte, né? Em Leão. E por ser uma lua minguante é uma quadratura com o Sol, né? O Sol está ali no primeiro grau, né? Entrando no signo de Touro. Então, hoje eu vou falar bastante sobre, né, essas quadraturas acontecendo aí nos signos fixos. Mas para quem quer só saber sobre o ambiente, né, sem assistir o vídeo todo, eu já vou dizendo que é um ambiente de tensão, é um ambiente onde a gente busca por uma certa liberdade, né, uma liberdade da população, da sociedade. A Lua em conjunção com Plutão em Aquário, né? Isso vai se chocar, né, com o mundo financeiro, com a economia, que é o Sol ali entrando em Touro, e com as liberdades individuais, né, de cada um, que é o Marte ali também entrando em Leão, né? Então, todas essas discussões que a gente vê, né, sobre liberdade da população, liberdade de você realmente poder falar o que você pensa, se isso realmente acontece, se não, se existe uma ditadura ou não, né? Então, coisas que a gente escuta aí no noticiário, né? Então, são questões que vão ficar bem evidentes aí. E como também questões, né, que saem fora do campo do Brasil, como, por exemplo, a China ser um país que não dá liberdade, né, uma ditadura, mas lá tem crescimento, eles vivem vendendo produtos, então isso de certa forma é capitalismo. Os Estados Unidos está tentando meio que ir contra tudo isso que está estabelecido, contra essa globalização. Então são questões que vão ficar bastante fortes, bastante evidentes aí nos próximos dias. E como a gente caminha para uma alunação de Touro, o assunto economia, né, finanças, trabalho, ele fica evidente, né, ele fica nos holofortes, né? E muito provavelmente vai ser os assuntos que vão ser mais aí comentados ou realmente modificados, né? Touro, por alguns anos aí tem a presença de Urano, né, no seu signo. Então Touro por muito tempo aí vem tendo que aprender a meio que ser extremamente criativo com essa questão de como lidar, né, com o trabalho, com os meios de produção, com o resultado do trabalho, né, o dinheiro, o recurso que é gerado, junta com toda essa questão global de dívida. Qual a minha real moeda de reserva, se é o dólar, se estão querendo destruir o dólar. Então, são vários assuntos aqui que a gente poderia discorrer aí por horas, né? Todos podem ser tratados podem ser enxergados através da astrologia. E eu venho dizendo para vocês que, né, de uma forma rápida e simples, né, os estados, né, os países, os governos, né, os bancos centrais dos países vêm construindo, né, um cenário onde existe mais dívida do que dinheiro, né,
Isso, consequentemente, chega num auge, chega num momento, né, num ponto de virada. Isso, inclusive, no meu pensamento pessoal, é o que o Trump está querendo fazer. Ele está querendo diminuir a dívida dele, né, e tentando fazer o dólar ficar mais fraco para poder, né, comprar menos do mundo, né, e o mundo buscar os Estados Unidos como vendedor. Mas então isso já é esperado. Todas essas modificações, elas já são esperadas, né? Hoje já está bem evidente o pessoal falando sobre crash, sobre um reset, né, econômico, né? Então as pessoas já falam disso de uma forma mais aberta, não é um assunto tão não vou falar escondido, mas tão nos bastidores, né? Então a gente tem que ficar atento, né, em relação a essa questão do trabalho, né? Então, estamos falando de touro. Então, se você tem o seu trabalho, se você tem bem estabelecido a sua forma de ganhar dinheiro, né, cuide dessa forma de ganhar dinheiro, né, porque podem haver modificações fortes aí pela frente. Mas, como esse é um assunto que eu posso comentar aqui, posso explicar, posso falar, mas eu pouco posso acrescentar na vida de cada um, né? Eu pensei em tratar essa quadratura nos signos fixos de uma outra forma, né? Dentro daquilo que eu posso, né, passar para vocês de conhecimento teosófico, passar para vocês um significado mais profundo dessas quadraturas em signos fixos, né? Então, para começar, hoje de manhã, né, fui na padaria comprar pão e todas as pessoas andando com ramos, né? E aí eu me lembrei que hoje é domingo de Ramos, hoje é o domingo, hoje representa o domingo, né, onde Jesus Cristo entrou em Jerusalém, né, e talvez seja o momento mais significativo, né, em que Jesus tenha sido tratado como, né, o rei, né, como aquele que veio para nos liderar, né. Então a gente tem em Cristo, né, um rei que num domingo, né, é ovacionado, né, é isso que representa os ramos, né, os ramos de oliveira. Passa, né, alguns dias, acontece ali na quinta-feira a cerimônia ali com os apóstolos, né, ele lava os pés dos apóstolos. Isso é um rito bastante significativo, né? Quando você estuda teosofia, você vai entender que, na verdade, isso é um ritual para pagar um karma lá do passado, de milênios atrás, né? Fica um tempo muito pequeno aqui para explicar isso, mas assim como a questão, né? Jesus dizia que ele era a nova lei, né? Ele veio para colocar filho contra pai, pai contra filho, né? Então, que ele veio para mudar a lei, né? A lei de Moisés, né? E a forma com que as pessoas faziam. Então, uma coisa que era comum era sacrificar, né? Quando alguém cometia um pecado, ia lá sacrificava um animal, né? Para aquele animal pagar os pecados. Jesus veio para eliminar esse karma, mas, né, a gente acabou usando o próprio karma contra ele, que foi ali a crucificação. E depois, no outro domingo, ele ressuscita, né? Por que eu estou citando essa história? Porque o fato dele ressuscitar significa que existe alguma coisa que vai além da cruz, né? A cruz, ele é um símbolo, né, de algo, é o símbolo da terra, né? Nós estamos crucificados na terra, porque nós estamos à mercê dos quatro elementos, né, dos quatro reinos da natureza. Então, quando eu falo reino mineral, eu estou falando, né, elemento terra. Quando eu falo elemento
reino vegetal, eu estou falando do elemento água, né? Quando eu falo reino animal, eu estou falando do elemento fogo, né? E quando eu falo reino hominal, eu estou falando do elemento ar, né? Então, para vocês entenderem. Então, o ser humano, ele está crucificado na Terra. Cristo, antes de estar na cruz, ele já estava crucificado na Terra, porque ele era alguém que conseguia acessar, né, um estado de consciência superior ao quaternário, né, superior ao emocional, né, que é o elemento fogo, e superior ao hominal, que é o elemento ar. Então, Cristo, isso vocês podem ver, né, que é bastante interessante, no símbolo da Rosa Cruz, né, que é aquela escola de iniciação. O símbolo da escola Rosa Cruz é uma cruz com uma rosa com 3 pétalas, né, no centro. Essas 3 pétalas significam o divino dentro do homem, né, os 3 mentais superiores que ele vai acessar, né, de acordo com a sua busca, né, com a sua jornada. Então, Cristo representava essa rosa, né? Cristo era esse ser que superava o quaternário, né? Dito isso, né, agora eu vou lembrar de uma outra história, né? Vamos para o Egito agora, né? A gente tem lá a esfinge, né? A esfinge é um animal que ele é a mistura de 4 animais, né? É um ser que é a mistura de 4 animais. Então, você tem o dorso, né? O corpo de touro, as patas de leão, né? A cabeça de um homem, né? E as asas de uma águia. Então, estão aí os 4 signos fixos, né? Leão, touro, escorpião e aquário, né? E por que, né, dentro da mitologia, o que a esfinge fazia? Se você encontrasse a esfinge ia te fazer 3 perguntas, né? Da onde você veio, da onde você, né, quem você é, da onde você veio e para onde você vai. E se você não soubesse a resposta, você era devorado pela esfinge, né? Então, de novo, é o mesmo significado, né? Se você não consegue desenvolver algo de divino dentro de você, você vai ser consumido pelo quaternário, você vai ser consumido pelos 4 elementos, né? E a esfinge é só uma representação, né, desses 4 elementos. Na verdade, a esfinge é uma representação das 4 hierarquias divinas que nos construíram, né, que construíram a civilização, né, e construíram o homem, né. Mas vocês podem entender que a esfinge é o quaternário, né. E para quem gosta de tarô, se você olhar no tarô, você vai ver a esfinge lá repetida várias vezes. Às vezes os animais separados, às vezes junto, às vezes de uma forma velada, às vezes de uma forma mais explícita, né? Mas é os 4 elementos, né? E o mundo exposto, né, de uma forma através dos seus potenciais, né? E dizendo isso, né, o que eu queria dizer para vocês que essas quadraturas, elas são potenciais, somente quando elas acontecem, né, como eu disse, nos signos fixos, que são signos que concentram a energia dos elementos, né. Leão concentra a energia do elemento fogo, touro do elemento terra, aquário do elemento ar, escorpião do elemento água, né. Então, quando essas quadraturas acontecem em signos fixos, elas evidenciam poder, né? Poder, capacidades, né? Que esses 4 elementos possuem. É lógico que o maior poder, né, é o poder, né, de ser capaz de manipular todos os 4, né? É isso que Jesus Cristo representa, né? Jesus Cristo, ou todos os avatares, representam sempre essa quinta coisa, né?
como ali na rosa, a rosa do símbolo da Rosa Cruz, né? Cristo é a quinta coisa, né? O quinto elemento, né? É aquilo que se sobressai sobre os quatro, né? Que é capaz de manipular os quatro, né? É mais ou menos também o ser que é capaz de responder aquelas três perguntas, né? Da onde eu vim, quem eu sou, para onde vim, da onde eu vim, para onde eu vou, né? Então, me explicando tudo isso dessa forma, né? Eu me lembro daquela frasezinha que eu ensinei para vocês semana passada, né? Que a gente estuda na iniciação, mas que são as palavras de cada um desses animais da esfinge, né? Então, touro é o querer, leão é o poder, escorpião calar, né? E aquário ousar, né? E a gente pode fazer combinações, né, dessas palavras, né? Então, o que vai acontecer agora, né, nessa lua minguante, né, em aquário, a gente vai ter a lua conjunta Plutão, simbolizando o ousar, né? Então, o que eu vou ousar, né, pensar, dividir, compartilhar, né? O que eu vou ousar fazer, né? O que eu vou usar, como Plutão está envolvido, o que eu vou usar transformar, né? Renascer, modificar, né? O que eu vou usar, né? Pensando em aquário. Com o Sol entrando ali em touro, o que eu vou querer fazer, ser, trabalhar, construir, o que eu vou querer, né? E com o Marte ali, entrando em Leão, o que eu posso fazer, o que eu posso ser, o que eu posso mostrar, o que eu posso compartilhar, dividir, representar, né? Então isso são as ideias separadas, né? Mas aí a gente pode pensar em conjunto, né? A gente pode pensar, né, da forma que a gente pensa na teosofia, né? Então, ousar, o que eu posso combinar essas palavras? Então eu posso dizer ousar querer, ousar poder. Eu posso dizer querer poder, querer ousar, né? Eu posso dizer poder querer, poder ousar, né? Então são várias portas que se abrem, né? E que vocês podem usar essas forças sem que pese tanto essa ideia de que elas são forças em separado, né? Que eu acho que é o mais difícil e mais complicado desse aspecto, né? É uma lua minguante, ou seja, mesmo sendo um aspecto muito forte, é uma lua minguante, então talvez os efeitos eles sejam amenizados, né? Mas lá no dia 27 a gente tem a lua nova em touro, que vai formar, né, as mesmas quadraturas, a quadratura da lua nova com Plutão em aquário e da lua nova com Marte em Leão, né? Só a oposição Marte em Leão e Plutão em aquário, ela já tem um potencial de conflito muito grande, né? Porque as pessoas elas não conseguem conciliar ideias, né? Então ela não consegue conciliar a liberdade pessoal com a liberdade do grupo, né? Mas se a gente consegue fazer grandes revoluções com um aspecto desse, né? A gente consegue fazer grandes convulsões, até convulsões sociais, com a ideia da liberdade, né? A liberdade individual, a liberdade do grupo, né? A Lua está ali conjunta com Plutão, então as emoções podem ficar, né, muito à flor da pele, as emoções, aquele efeito manada também, né? Porque as pessoas estão ali revoltadas com um assunto, revoltadas com um problema. Aí chega a Lua e traz o potencial da emoção, né? Então, as pessoas podem ficar realmente emocionalmente descontroladas, tá? E aí, isso pode, esse descontrole, essa rebeldia, esse conflito,
pode ter um efeito direto sobre o campo da economia, né, e da finança, porque tanto o Leão como a conjunção Lua-Plutão estão fazendo quadratura ali para o Sol entrando em Touro, né? Então, eu estou explicando de uma forma mais ampla, né, aquilo que eu falei no início, né? Então é isso. A forma que eu posso dizer para vocês, que eu posso acrescentar para vocês é isso. Todos nós estamos vivendo no quaternário, todos nós somos sujeitos, né, a essas 4 forças, né, esses 4 elementos. Lembrar de quem superou esses 4 elementos, né, de quem foi além, de quem superou, e o que faz a gente superar, né, que é a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com o nosso Cristo interno, né? Lembrando que Cristo, a palavra Cristo, Jesus não se chamava Jesus Cristo, né? Ele se chamava Jehoshua Ben Pandira. Mas a palavra de Jesus, Cristo significa iluminado, né? Aceso, né? Então, isso denota também, né, a conexão com os outros avatares, né? Quando você tem essa ideia do Cristo como o movedor da roda, né, aí você vai entender, por exemplo, está muito pequeno aqui para mostrar, né, mas você vai entender, por exemplo, essa sovástica, né, que é a cruz em movimento, né, que é a cruz. Existem 2 cruzes, né? A suástica, que a gente conhece aí, que é a negativa, ela gira da direita para a esquerda. Existe a sovástica, né, que é a positiva, que gira da esquerda para a direita, né? Como a gente escreve? A gente escreve da esquerda para a direita, né? Então essa cruz que gira da esquerda para a direita, ela é construtora, né? E a cruz que gira ao contrário, vocês já sabem o que é. Então é isso, acho que é a forma que eu poderia acrescentar na vida de vocês, né? Lembre que a Páscoa, ela também fala disso, né? Esse momento que a gente está vivendo, né, também está falando disso, né? De certa forma é superar o quaternário, superar a matéria, né? E só se supera a matéria quando a gente traz algo de uma consciência superior, né? Então, no meio da bagunça, né, busquem aí a consciência, né, busquem o superior dentro de vocês, né. Acho que é isso. Acho que eu falei bastante coisa para vocês pensarem. Então, uma boa semana, um abraço, tchau.